Boa noite, Adriana, Manuel, Marina. Consegue me ver? Consegue me ouvir bem? Por favor, confirme aqui no chat. Olá, pessoal, consegue me ver? Consegue ouvir? Consegue me ouvir agora? E agora, tá ouvindo? Não, aqui tá normal. Estão me ouvindo agora, pessoal? E agora, estão me ouvindo? Consegue me ouvir agora? Porque tá pegando aqui o som. Manuel, tá me ouvindo, Manuel? O meu tá funcionando aqui. Pronto, Marina tava sem o áudio conectado. Tá conectando o áudio agora. Marina tá me ouvindo agora? Pronto, tem que habilitar, tá, gente? Deixa eu botar aqui. Adriana, acredito que ainda não consegue me ouvir. Tem problema não, Marina. Fica tranquila. Conseguiu ver as outras aulas, não? Comigo, no ao vivo? Ou viu as aulas gravadas? Ai, que massa que conseguiu pelo menos participar dessa. Fico feliz. Fico feliz. Será que a Adriana conseguiu? Deixa eu botar aqui. Conseguisse ver as aulas gravadas, Marina? Ou é essa a primeira aula da disciplina que você está vendo também? Sem problemas, sem problemas. Se tiver alguma dúvida em relação ao funcionamento, aí você me fala, tá? Porque varia muito também de se você está vendo do celular ou se você está vendo do computador, né? Eu sempre recomendo vocês verem as aulas, se quem puder, claro, né? Do computador, porque no celular às vezes é muito ruim, porque fica muito pequeno a apresentação, às vezes eu passo texto e os ícones também ficam bem pequenininho. Então é só uma sugestão.
tá certo? Mas seja muito, muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. E aí tá entrando mais gente. Foi até bom esse primeiro momento, tá dando tempo do pessoal entrar, né? Nosso último encontro, muito especial, o encontro de hoje. Ao final do de hoje, eu vou tirar um tempinho para tirar uma foto com a turma. Quem se sentir confortável em abrir a câmera, agradeço bastante. Então, Marina veio aí para nossa aula, já vai sair na foto, né? Na foto da turma para deixar registrado. Para quem ainda não me conhece, né, sou a professora Jéssica, já deixei meu Instagram aqui para vocês. Mas depois, para não ficar repetitivo, quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho e ficar ligado nos eventos que a gente está tendo, tá aí o meu Instagram. Gostaria de reforçar com vocês também a importância do preenchimento da avaliação institucional de vocês, tá? Eu acredito que no quadro de avisos de vocês já tem um link para avaliação institucional e é por meio desse preenchimento que a gente tem um feedback. A gente que eu falo a instituição como um todo, né? A gente tem um feedback do que a gente pode melhorar para fornecer um serviço cada vez melhor para vocês. Então, por favor, deixem lá a sua opinião, porque é muito importante para a gente como um todo. Bom, mas vamos lá, né? Finalmente começando a aula. Acredito que todos já conseguem me ver, todos conseguem me ouvir. A Adriana está conectando o áudio agora, daqui a pouco vai me ouvir. Então vamos lá, para a nossa última aula, mas não menos importante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre liderança, né? Que é um tema que geralmente, quando eu falo, os estudantes gostam bastante, né? Falar de liderança, de líderes como um todo. E eu também gosto muito de interagir com vocês nesse sentido, né? Porque são ideias e são conceitos de liderança que a gente vai trazer aqui hoje. Eu também quero saber o que é que vocês acham, o que é que vocês acreditam, se vocês acham que são líderes, se vocês acham que não são. E não precisa nem ser líder, mas ter um perfil de liderança. E aí eu começo a nossa aula com esta pergunta: quem é que acha que tem um perfil de liderança? Ou não, né? Tipo, a professora, eu acho que eu não tenho um perfil de liderança. Gostaria muito de ter, mas eu acho que eu não tenho. Então, coloca aqui no chat sim ou não. Eu acho que eu tenho um perfil, sim. Eu não acho que eu tenho um perfil de liderança, não. Para a gente começar a adentrar no universo de liderança. Marina já disse não, com dois olhos. Misericórdia, Marina, por que não? Esse não tão enfático. Você não gosta de liderança, de ser líder, não se vê como líder? Sou muito tímida, não levo jeito. Ótima observação. Mas alguém, gente, gostaria de participar? Coloca aí no chat. Enquanto isso, eu vou pegar um pouquinho da participação de Marina. Super especial, né? Já chegou chegando, Marina. A primeira aula que tá vendo já está participando ativamente. Parabéns. Vamos lá. Quando a gente fala de liderança, a primeira coisa que eu quero que vocês desconstruam, e a gente vai desconstruir muita coisa aqui, tá? É que todo chefe é líder, tá? Nem todo chefe é líder, nem todo líder é chefe. Há chefes que são líderes, há líderes que são chefes. Mas isso nem sempre tem uma relação de hierarquia formalizada. Como assim? Boa noite, Kaline, seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Já começa respondendo aí se você acha que tem um perfil de liderança. Aí você bota sim ou não. Só precisa isso e se quiser justificar e dizer o porquê, coloca também, tá? Como assim, professora? Nem todo líder é chefe. Tem muita gente que tem um perfil de liderança, mas não ocupa uma posição de chefia. E muitas vezes a gente acha que só porque é chefe tem um perfil de líder, ou tem características de líder. Eu não gosto nem de dizer o perfil de líder, porque parece que eu estou colocando num quadradinho, numa caixinha, como se a pessoa tivesse um dom para ser líder e outra não tivesse, então nunca poderia ser um líder ou uma líder. E foi basicamente um pouco do que Marina trouxe pra gente. Eu sou tímida, eu não levo jeito. Mas o que seria levar jeito até ser um líder? Olha aí, eu sempre tento resolver as coisas. Então, a líder é voltada para tarefas principalmente, né? Tem um objetivo a ser cumprido, só vou até o final, até resolver 100% desse objetivo. Muito bom. Muito bom. E pegando um pouquinho disso, eu já puxo aí para vocês. Tem vários estilos de liderança. A gente pode desenvolver competências e capacidades, sim, para exercer um papel de liderança. É muito difícil. Claro que tem pessoas que já têm certas habilidades, que muitas vezes a gente coloca uma nomenclatura de dons, que eu também não gosto dessa nomenclatura, porque é excludente. É como se dissesse, ah, você tem um dom e quem não nasceu com aquele dom nunca vai ser.
Tá entendendo? Então, tem essas pessoas que têm facilidades para determinadas coisas, tem pessoas que não têm. Mas não quer dizer que a gente não possa desenvolver essas capacidades. Não gosto de comandar, sou muito tímida. Sabe o que eu acho engraçado? Muita gente que se acha tímida convive com pessoas que dizem que essa pessoa não é tímida. Eu não sei se é o caso de vocês. Mas presencialmente, quando o aluno diz assim, eu sou tímida, aí tem um monte de amigo dela, o quê? Tu é tímida aonde? Eu não sei se esse realmente é o caso. Porque às vezes a gente acha que você tem segurança em determinadas situações é ser tímido. Lembrando que, um ponto a reforçar, a gente tem, e é normal, certo grau de timidez e certo grau de insegurança, certo grau de ansiedade que a gente tem que lidar com essas emoções o tempo todo, a partir de quando as situações são apresentadas para nós, certo? Então, a gente ter essas características é algo normal. Não quer dizer que porque a pessoa é líder que não vai ter timidez. Então, ela trabalha isso daí em prol de um bem comum, em prol de um objetivo, em prol da união da equipe, até por necessidade também. Muita gente se torna líder por necessidade. E quando a gente vai num processo de coaching, mentor e vai para essa questão da liderança, a gente tem que ir desconstruindo muitos, como é que eu posso dizer, muitas crenças limitantes que a gente tem em relação a líder. Líder é a figura boa, chefe é ruim. Existem líderes que também foram para o mal, que fizeram muito mal à sociedade como um todo. Se a gente fizesse a retrospectiva histórica, que não cabe aqui, né, devido ao tempo de aula, a gente vai ver que tem líderes que revolucionaram em termos de guerra, mataram muitas pessoas, mas eram considerados líderes. Muitas pessoas mataram e morreram em nome de líderes no passado. E a gente também, se fizer um retorno à história, independente de posicionamento religioso, a gente sabe que o líder mais conhecido da história da humanidade é Jesus. Independente de posicionamento religioso. Ele foi conhecido como líder. Ele não era chefe, ele era líder. E quais são as características que ele tinha? Ah, professor, ele movia multidões. Todo mundo sabe disso. Uma linguagem que o pessoal entendia, falar por meio de parábolas. Motivação, talvez. E aí vai surgindo, quando a gente pergunta, quando a gente reflete, cada um vai trazendo uma característica. E a gente pega isso para entender o papel da liderança como um todo, principalmente na realidade na qual nós estamos imersos. Porque a gente tende muito a colocar em caixinha tudo, e esse é o perigo. Quando a gente vai fazer um processo de coach ou de mentoria com líderes, eles já são figuras que se cobram bastante e querem atingir um grau de perfeccionismo que não existe na história da humanidade, porque nós somos humanos e seres humanos não são perfeitos. Então há sempre essa corrida constante de atingir esse grau de perfeccionismo, porque é um líder, líder tem que ser uma figura, um herói, né? E aí acerta tudo, que sabe de tudo, que não tem timidez, que leva jeito para tudo, que tem que gostar o tempo todo de comandar. Nem sempre. Nem sempre o líder gosta de comandar. E a gente vai ver que tem vários estilos de liderança. Que não necessariamente vai ter que ser um líder que comanda tudo, mas pelo menos que dá um norte, um direcionamento. Mas não aquele líder pragmático, autocrático. Vocês já tiveram um líder que vocês admiram, admiravam na época ou admiram? Já pararam para pensar nisso? Que pode ter sido seu chefe, ou pode ter sido até uma pessoa da família que tem um perfil de liderança que vocês admiram. Porque, como eu disse, há líderes que não são chefes, não estão na posição de chefia. Vocês já tiveram? Coloca aqui no chat sim ou não. Uma pessoa que você admirava ou admira que tem características de liderança. E eu vou dar o meu exemplo. Eu trabalhei em uma área no qual a gente tinha um gerente de uma área, da área, né, como um todo, e a gente tinha um analista. O analista, ele era mais líder do que o chefe. O chefe passava, obviamente, as métricas, fazia reuniões e tudo mais, mas o analista era o que as pessoas seguiam, iam se consultar, inclusive das metas que o chefe passava. Então, tem essa questão do líder, da chefia, e o chefe poderia exercer, sim, um papel de liderança. Ele já exerce, né, formalmente um papel de liderança, mas não tem um perfil e características de líder se a gente for na literatura como um todo. E a gente vai ver já já, porque tem vários estilos de liderança.
Então, aqui eu trouxe dois básicos para vocês. O primeiro deles, o líder orientado para tarefas, e o líder orientado para relações interpessoais, ou como alguns autores falam, para pessoas. Então, para tarefas, como o próprio nome está dizendo, é voltado para o objetivo que foi passado. Tem um objetivo, a gente vai planejar, direcionar, organizar, controlar tudo para atingir aquele objetivo. E eu vou usar os meus recursos para isso. E para voltado para relações interpessoais, são para as pessoas, para ouvir, confiar, encorajar. Isso no contexto macro, tá, gente? Então, sempre que eu estiver falando, vão tentando ampliar o olhar, ter uma visão realmente mais holística de liderança, que vá além das suas experiências, tá? Então, a gente vai tentando, assim, sair um pouquinho da bolha e ver no contexto geral que tem outras organizações, outros tipos de liderança. Porque, por exemplo, tem muita gente que passou por experiência negativa, né? Com chefe, com líder. E traz para a vida, esse daí não presta, só presta assim, desse jeito. A gente vai ver que depende. Quando a gente fala de liderança, a gente fala concomitantemente de grupos. Todos nós temos grupos. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos, e eu sempre reforço isso. Todos nós estamos imersos em grupos. Ah, professora, eu não gosto de gente, mas você faz parte de algum grupo. Seja família, seja grupo religioso, seja um grupo de vizinhos. Ah, grupo no WhatsApp pode? Pode, é um grupo de amigos no WhatsApp. Seja empresa. E às vezes vocês podem se achar tímidos no grupo do trabalho, mas muitas vezes no grupo familiar vocês exercem um papel de liderança. Pode ser? Então, na escola, quando eu era pequena, eu era líder na minha turma do terceiro ano B. Quem sabe? Não sei se vocês já se viram assim, ou se atualmente vocês são líder em algum grupo que vocês fazem parte. Ah, professora, no trabalho eu não sou líder, não, mas eu tenho um subgrupo no trabalho, que é um grupo de amigos, que eu sou líder lá daquele grupo. E acontece. E às vezes são com pessoas tímidas, pessoas que acham que nunca vão ser líder e já são, só que em grupos diferentes. E muitas vezes, quando a gente está nesse processo de coaching, de mentoria, que a gente pega aquela pessoa para desenvolver, né? Ah, eu quero transitar do setor, eu quero virar um gestor, quero ser promovido. É impossível um coaching garantir para aquele cliente que ele vai ser promovido, porque isso não depende dele. A gente se preocupa com o que a gente controla, mas a decisão vem de cima. O que é que você pode fazer? Ser competente, entregar resultado, fazer seu marketing pessoal. O que pode ser garantido é isso, sua competência e desenvolvimento de habilidades profissionais. Mas no final, quem vai decidir a promoção ou não? A empresa. E aí vem as pessoas muitas vezes com brilho nos olhos, aí vou fazer um processo de coaching e mentoria, porque eu quero ser CEO da organização X, só que o coach não trabalha na organização X. Ele vai ajudar você a desenvolver competências de liderança para quando você assumir aquele cargo de CEO, você saber o que fazer, não ficar tão perdido. Mas a escolha quem terá vai ser o cargo da gestão. E essa escolha pode ser estratégica, pode ser pessoal, muitas vezes. Alguém aqui já trabalhou em alguma organização e promovia as pessoas, não pelo mérito, mas porque, como é que dizem, tinha costas quentes? Você já trabalhou em alguma empresa assim, ou por indicação? Alguém já passou por essa situação? Não, Marina, não. Se alguém já passou, sabe o quanto pode ser frustrante, né? Então, Kaline também não. Para quem já passou, sabe como pode ser frustrante, né? A pessoa sempre se esforçando, e outra pessoa vai e é promovida. Uma colega minha, ela atuou durante alguns anos em uma escola, escola de nível fundamental. E era uma escola familiar. Ela não conhecia ninguém da família, foi contratada, mas todos os gestores, né, os superiores hierárquicos dela eram tudo da família.
E eles, não, obviamente, nunca eram, iam ser demitidos, né? Imagina só a gente trabalhar, eu ser minha sócia da minha mãe, eu vou demitir a minha mãe, ou eu botar minha mãe no cargo de gestão, eu vou demitir ela. Vê que complicação seria. E sempre dava muito problema com esses gestores exatamente por essa relação, né? E a gente já pega um pouquinho da linha de empresa familiar, né? Que eu já estou pegando aqui já outra frente para a gente começar a refletir. E nessa posição de liderança que essa pessoa ocupava, superior à dela hierárquica, tinha muitos problemas de assédio moral. E por mais que ela fizesse, que ela entregava mais resultado, até mais do que a chefia, ela nunca seria promovida porque os cargos estavam ocupados pelas pessoas da família. Então era um processo frustrante para ela, porque por mais que ela tentasse, ela não iria conseguir. Então, se essa pessoa vem até mim, vai até Marina, Kaline, Jussi, diz, ó, quero fazer um coaching porque eu quero ser promovida na minha empresa. Ela vai ser difícil. É muito difícil. A gente não faz milagre. Coach não faz milagre, mentor não faz milagre. A gente não sabe o futuro. E esse é o risco de quando você atua com coach, mentoria, e você vender uma ideia que você está com a maior boa vontade, mas pode soar falsa, porque a gente não pode garantir o futuro. A gente garante que há aquela transformação, há uma mudança, há melhorias, há um processo significativo, mas garantia de que aquilo vai acontecer depende de outros fatores. E principalmente quando a gente vai na liderança, porque na liderança envolve não só a figura do líder, mas a equipe como um todo, os indivíduos como um todo, a interação que tem entre um indivíduo e outro. Você lidar com pessoas é muito difícil, gente. Cada um tem cabeça, cada cabeça pensa diferente. Às vezes tá todo mundo bem, às vezes não tá. Às vezes um discutiu com o outro, às vezes um chega, não dá um bom dia, o outro não ouviu o bom dia e fica chateado pelo não bom dia. E você fica às vezes sem saber, boiando, o que é que tá acontecendo, meu Deus. Isso tudo a liderança também, ela faz parte e tá no meio, e tá no meio realmente disso, certo? Tem alguém aqui que é líder já, que é gestor, ou já foi líder, já foi gestor? Manuel, tem Jefera aqui também, Kaline, Marina. Alguém já teve essa oportunidade de ser gestor? Eu sei que tem gente que não se vê, né? Também como líder, como as meninas aqui falaram. Mas eu digo para vocês, viu? Teve uma época da minha vida, não faz tanto tempo, que eu morria de vergonha de apresentar trabalho, lá na faculdade. Eu odiava apresentar trabalho na frente do pessoal e cá estou como professora. Então a vida dá voltas, gente. Dá muitas voltas. Mesmo que vocês achem, ah, eu não nasci para isso, isso nunca vai acontecer, estejam preparadas para as mudanças que podem surgir na vida de vocês. E muitas vezes essas mudanças são bem positivas, apesar de não aparentar logo quando surgem, tá? Então, acho que ninguém aqui, né, está ocupando cargo de gestão, porque senão eu tinha colocado no chat. Mas é basicamente isso. Quando a gente está nessa questão, nessa posição de liderança, não é só o líder em si, não é só a pessoa em si, mas são todos os fatores que vão influenciar aquilo, naquele grupo que ela está inserida. A influência dessa pessoa no grupo, o papel que ela exerce naquele grupo, seja um papel no grupo familiar, seja um papel no grupo de trabalho. Porque cada grupo que a gente tem, cada grupo que a gente faz parte, a gente tem um papel nele. Ah, professora, eu faço parte de um grupo, mas eu nem falo, eu nem interajo. Eu não tenho papel nenhum, tem papel sim. Mesmo que seja um papel que não seja um papel muito ativo, talvez seja um papel mais reativo ou passivo, mas você tem um papel naquele grupo, senão ali você não estaria. Isso repercute também em todo um processo de coaching. O coach tem que conhecer essa pluralidade dos indivíduos, principalmente quando a gente fala nas ações da liderança como um todo, porque ele vai ter que pegar tanta habilidade que são direcionadas às questões comportamentais que eu já venho falando com vocês há algum tempo, né, o comportamento do ser humano, as habilidades psicossociais, emocionais que estão ali envolvidas, como também de uma forma mais pragmática, mais racional e objetiva. Olha, gente, a gente tem que atingir essa meta em tanto tempo. Como é que a gente vai trabalhar essas habilidades? Quem é bom no quê? Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode desenvolver isso? Se eu tenho uma equipe
e os funcionários são muito bons em um aspecto, mas falham em outro, eu tenho que desenvolver isso também. E isso é uma visão que a gente traz para a nossa vida pessoal como um todo, que geralmente a gente peca fazendo ao contrário. Por exemplo, se eu não gosto de matemática, eu tenho prova de tudo. Eu estudo tudo que eu gosto e deixo o que eu não gosto para o final, que deveria ser ao contrário, porque vai me causar muito mais dificuldade de aprender aquilo que eu não gosto, porque eu não tenho motivação para isso. É um pouco do modelo comportamental de Fogg que eu falei anteriormente. A gente precisa ter uma injeção motivacional, além de capacidade de realização daquele trabalho, daquele exercício que a gente está se propondo. Então, se eu tenho, por exemplo, ensino médio, está lá, e tem, português eu gosto, então vou estudar, e matemática fica prorrogando, né? Procrastinando. Deixa para o final, porque eu não vou estudar, não vou entender nada, ao invés de se dedicar muito mais até você começar a entender. E não simplesmente fingir que aquele problema não está lá. Oi, Manuel, boa noite. Boa noite. Então, essas questões também, o que é que eu posso melhorar em fulano, o que é que eu posso melhorar em cicrano, como é que eu posso me melhorar, porque também tem um líder, por isso que muitas vezes tem uma avaliação 360 graus quando a gente fala de liderança, e quais as decisões que eu vou tomar que não vão afetar a equipe. Claro que sempre vai ter impacto, mas não necessariamente um impacto negativo, e que vai ser melhor para a gente atingir essa meta que nos foi proposta, certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Todo mundo acompanhando? Vocês estão tão quietinhos hoje. Todo mundo está entendendo? Vocês estão me ouvindo, gente? Pronto, perfeito. Obrigada, Manuel. Se não estiver entendendo, perguntem, viu, gente? Maravilha. Vocês estão tão quietinhos, eu não sei se vocês estão aí, se eu caí, se vocês estão entendendo, estão acompanhando, estão ouvindo. Apareça, pelo amor de Deus. Então vamos lá, voltando, né? Então, vamos falar agora de equipes de alto desempenho. Lembrando que, quando a gente está falando no processo de coaching, o coach também pode trabalhar com equipes. Quando eu falo coaching, também são os mentores. E para a gente saber de como fazer isso, a gente também vai estudar um pouquinho da inserção dos estilos de liderança. Lembrando também, e puxando também um adendo, quando a gente vai para a literatura de liderança, a gente vai ver que tem várias nomenclaturas que surgem na literatura. Então, dependendo do livro, do autor que você estiver usando, essas nomenclaturas podem vir diferenciadas. Eu trouxe algumas das principais para vocês. Primeira delas, liderança transformacional. É uma liderança que busca a transformação, que busca a mudança como um todo. Nós, seres humanos, via de regra, claro que toda regra tem exceções que vocês falem, mas via de regra nós somos avessos a mudanças, principalmente quando a gente já está imerso em uma rotina. É por isso que você mudar uma cultura de uma empresa é muito, muito, muito difícil, porque requer um longo espaço de tempo, requer uma mudança, talvez, muito mais do que comportamental, mas de práticas, de rituais simbólicos também, de postura, de tudo. Então, quando surge uma mudança, geralmente o nosso impacto, nossa reação pode não ser positiva. Já o líder transformacional, a liderança transformacional e equipes, né, transformacionais, que eu quero desenvolver como coach, como um todo, elas vão ter que ser orientadas a serem, flexíveis, adaptáveis, transformadoras e de uma forma rápida. É quase como se fosse uma analogia a uma estrutura organizacional matricial de projetos. Estão entendendo? Alguma dúvida até aí? Me falem, por favor, se tiverem dúvidas. Bom, acho que está todo mundo entendendo que ninguém está falando nada. Vamos lá. Liderança transacional é quando você pede uma coisa e você quer que entregue de volta. E aí, devido à entrega, cada membro pode ser recompensado ou pode ser punido. E quando eu falo desses tipos de liderança, eles também podem vir congruentes em uma só pessoa. E pode transitar entre. Obrigada, viu, Kaline, Manuel? Obrigada.
que podem transitar entre a transformacional, a transacional, a autocrática. E à medida que eu vou falando, eu quero que vocês imaginem, se vocês fossem líderes, ou se já têm um perfil de líder, em qual tipo de liderança vocês acham que vocês se encaixariam? Tá? Tem mais um pouquinho lá na frente, então vão lendo aí, já vão vendo, eu sou assim, eu não sou. Então, o líder aí, transacional, ele vai passar, né, demandas e vai ver se você está cumprindo aquilo e você vai ser punido ou recompensado. Quando a gente fala de punição e recompensa, a gente pega um pouquinho da abordagem da ciência comportamental, que eu também já comentei aqui. E tem até uma experiência interessante com macacos, que depois, quem quiser se aprofundar nessa questão comportamental, pode ver mais um pouquinho, né? Um experimento que foi feito com macacos, na qual o incentivo era ganhar uma banana, né? Então, tem um vídeo no YouTube que fala sobre isso, vocês podem pesquisar depois. Mas é basicamente, quando se tem um reforço, um estímulo positivo de determinada atividade ou atitude que nós tivemos, nós vamos tender a repetir aquele padrão de atividade. É a mesma coisa como se a gente tivesse um filho, uma filha, uma criança e dissesse muito bem, você guardou a louça no lugar certo. Tome aqui para você um confeito. Como se fosse um estímulo, uma recompensa, obviamente, né? Porque ela guardou no lugar certo. E aí ela vai guardar de novo no lugar certo. E você dá um novo confeito de novo. E ela guarda de novo, você dá um confeito de novo. Até que esse padrão comportamental, ele se torna normal e você para de comprar confeito. Esse é o problema. Quando a gente fala de liderança sempre por recompensa e por punição. Porque sempre deve haver uma recompensa e punição. A pessoa continua fazendo aquele trajeto, aquela atividade, esperando sempre a recompensa em troca. E não porque tem consciência que aquilo faz parte de uma grande determinação de objetivos prescritos anteriormente. Então, tem essa relação de recompensa e de punição, tá? Cada uma tem esses aspectos aí próprios que vocês vão conhecer ainda mais, né? E se quiserem se aprofundar, melhor ainda, né? Depois. Autocrática é um modelo de liderança que era muito praticado, mais obviamente, né, no estilo muito mais rígido, nas revoluções industriais, mas é basicamente você fazer o que é determinado de uma forma rígida, sem muito questionamento. Obviamente que nas revoluções industriais, quando a gente vai lá para, principalmente a indústria, né, a montagem, Fordismo, Taylorismo, a gente sabe que o líder, ele tinha que estar presente o tempo todo, fisicamente, né, vendo a pessoa trabalhar, vigiando para ver se estava trabalhando. E hoje em dia não necessariamente. Não é nem bem visto, né? Dependendo da organização, da empresa, é isso. Tem líder que não é nem visto na empresa. Acompanha tudo por meio de desempenho, indicadores, de métricas. E por que isso era preciso antes, professora, e não é agora? Primeiro, porque a gente tem a tecnologia. Segundo, porque a noção de homem, de como se vê o homem na sociedade mudou. Antigamente, quando começa a Revolução Industrial, a gente tem uma ideia do homem ser um homem preguiçoso. Eu falo um homem como sociedade, tá? Como um todo. Ser uma pessoa preguiçosa, que não gosta de trabalhar. Absenteísmo, que surge muito aí nas obras de Taylor, as pioneiras de Taylor, que são clássicos da administração. Se puderem, leiam. Agora, não é uma linguagem tão simples, mas é interessante que vocês leiam também. Que ele começa a falar do absenteísmo e que o gestor, né, o líder, tinha que ficar do lado, cobrando, vendo se estava fazendo. Eita, Manuel, que maravilha! Mas ainda tem mais liderança, viu? Você em breve, acho que você vai se ver talvez em duas ou em três também. Que massa! E a transformacional é uma das lideranças que as empresas de alta tecnologia, elas mais querem também, porque é mais voltada também à flexibilidade, certo? E quando a gente faz, né, esse paralelo do antes para o hoje, a gente vê que o gestor ele consegue controlar de onde ele estiver. E hoje se incentiva muito a autodisciplina, a autocobrança. Por quê? Porque antes a gente não tinha tecnologia. Hoje em dia, a gente tem isso aqui. Muitas vezes a liderança exerce também controle por meio dos aparelhos tecnológicos, e-mail, celular, computador, tudo. Ponto, né? Controle de ponto também. E isso interfere também na cultura da empresa e também a cultura da empresa interfere na liderança. Continuando. Liderança do tipo laissez-faire.
com ou sem intervenção, também pode ser. Agora, você tem intervenção, é muito mais leve, né, do que a liderança autocrática, autoritária. É como se o líder ele chegasse lá, delegasse para a equipe, ó, tu tem que fazer isso, tá? Me entregue até tal data e pronto. E aí deixa a equipe livre, leve e solta para fazer. Pode fazer alguma intervenção, né, se for necessário, dá ideias, dá os recursos necessários, dá as ferramentas necessárias, está ali para tirar dúvida, mas deixa a equipe livre para criar. Né? Então, a lei Fair também, ela pode ser enquadrada como transformacional, dependendo da pessoa. E a democrática? A democrática é exatamente ao contrário da outra que eu falei, autocrática. O líder quer ouvir a opinião de todos. O estilo de liderança democrática nem sempre é possível nas organizações. Obrigada, Manuel. Que bom que você está gostando, porque como está todo mundo calado, eu já fico preocupada se vocês estão aí, estão entendendo, se estão prestando atenção, porque eu não sei. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas muito obrigada. Me emocionei agora. Então, a democrática é um tipo de liderança que se reflete muito no processo de tomada de decisão. Principalmente, eu não sei se eu já falei nessa turma, mas eu tive um professor de graduação que ele fez uma pesquisa dos estilos de tomada de decisão do japonês, chinês e americano. E quando ele vai para tomada de decisão, isso faz muitos anos, tá? Não foi agora não. Tomada de decisão japonesa, ele fala que o processo de tomada de decisão é com base na honra. Muitas vezes eles querem ouvir todos os envolvidos, demora muito para ouvir todos os envolvidos naquele processo e vai, toma um café não, né? Que eles têm outro nome lá. Eu esqueci o nome do líquidozinho que ele falou. E se marca várias reuniões num restaurante para conversar a mesma coisa. Já quando vai, isso é mais para oriental, tá? Quando vai para o processo de tomar de decisão ocidental, é tudo muito mais rápido, principalmente com o americano. O americano, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer reuniões com americanos, mas eles são extremamente pontuais. Então, se eles dizem para você a reunião é às 19 horas, 5 minutos, 10 minutos antes eles já estão lá e eles começam pontualmente, com ou sem você. E muitos deles reclamam muito da gente, não sei por quê, mas dizem que brasileiro não é pontual. Também não sei se foi nessa turma que eu comentei sobre isso, mas isso também se reflete. E por que eu estou falando disso? Por causa dessa liderança democrática. Teve um livro que eu li, eu acho que foi um livro de Gracioso, que fala sobre marketing estratégico. Eu li há muito, muito tempo. E é muito legal, porque ele traz uma série de estudo de casos. Que ele fala que. Como foi? Ele investigou uma empresa também no Japão e o processo para eles decidirem sobre a estratégia mercadológica de aumento de market share, não lembro direito como é que foi, tá, gente? Eu tô falando só os flashes que eu lembro. Demorou muito, muito tempo, mas tanto tempo que quando eles decidiram como ia ser, já não era aplicável no mercado, porque eles tinham esse estilo de liderança democrático participativa. E nesse caso, vai muito além do democrático, porque tinha que ser consensual. Como assim, professora? Ele só tomava decisão nessa empresa se todos concordassem. Então, se tivesse 49 concordando e um discordando, não ia para frente aquele projeto. Imagina só, você passar um mês falando de um projeto, desenvolvendo um projeto, e depois no final um discorda, não vai para frente. E esse era um tipo de gestão que não ia para frente, não ia funcionar, principalmente no modelo que a gente está da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? Internet das coisas, marketing digital, aceleração digital, informação o tempo todo, todo o tempo, tudo muda. Você vai passar um mês para tomar uma decisão, você não vai. A gente começou a aula às 19 horas, são 19h40. O mundo já mudou muito. Já mudou muita coisa, já mudou a economia, já tem muita gente pensando em inovação aí. Deixa eu ver aqui o que é que vocês estão comentando. A liderança autocrática tem muitos contras, porque muitos não sabem separar isso também. Isso, e eu lhe digo mais, Williane, tem muita discussão quando a gente vai para a linha comportamental, de separar o pessoal do profissional. Via de regra, quando a gente vai buscar entender mais o ser humano como um todo, a gente vê que nem sempre é possível essa separação, mas é possível sim a congruência das suas ações de forma que não impacte no seu profissional.
Porque vamos supor, isso realmente aconteceu, tá? Não foi comigo, mas aconteceu. Um funcionário perdeu um filho, o filho dele se matou e ele foi trabalhar, porque ele disse que não aguentava ficar em casa. Claro que esse funcionário não vai trabalhar feliz, né? Claro que eu tô dando um exemplo também muito extremo, a professora, ele perdeu o filho. Mas vamos pegar outro exemplo mais cotidiano. A pessoa sai, discute com a esposa, chega lá, não vai chegar, oi, gente, bom dia, tudo bem, cantando, não vai. Só que também não vai descontar nos outros. Por isso que quando a gente passa num processo de coach, quando a gente faz o processo de mentoria, a gente tem que ter ferramentas de autoconhecimento. Porque quando a gente se autoconhece, a gente consegue não ser injusto e agir de forma congruente, com bom senso, com todos que nos cercam. Porque, vamos ser sinceros, nem sempre a gente vai estar 100%. Nem sempre o nosso pessoal vai estar 100%. Mas eu não preciso descontar nos outros, não é isso? E, infelizmente, muitas pessoas realmente não sabem disso. É, autocrítica, tu fala como, Williane? Depois explica. E aí eu posso também te explicar e orientar melhor, certo? E aí, professora, como é que o coaching ele pode desenvolver esses líderes? E eu falo líder, mas também serve para tudo. Alguém já ouviu falar de PNL? Alguém já fez PNL? Alguém já ouviu falar? Alguém tem interesse também nessa área? Programação neurolinguística? Ninguém? Já vi em algum lugar e nem sei o que é. Mas que você já ouviu, você já ouviu. PNL está crescendo muito. Não sei se vocês têm psicólogo, psicanalista, já fizeram algum curso que vai na linha comportamental, na linha de reprogramação. Aí, Manuel já ouviu falar, maravilha, Manuel. Já fez alguma ação de PNL? Coloca aqui no chat se você já fez, qual foi que você fez também. E ferramentas de autodesenvolvimento, que o coach também pode fazer uso. Eu passei várias ferramentas para vocês, viu, gente? Eu acho que foi nem lembro se foi na aula passada ou na retrasada. Então, PNL também pode ser usada pelo coaching, também como mais uma ferramenta de desenvolvimento, para que aquela pessoa tenha mudanças comportamentais. Porque cada um de nós carrega um sistema de crenças, de modelos padrões, de pensamentos padrões. E quando vocês saírem dessa disciplina, essa disciplina dá para vocês fazerem realmente um processo reflexivo profundo sobre si, tá? Então, pense nos modelos mentais que vocês têm. Quais são os tipos de pensamento que se repetem? Quais são os gatilhos que fazem ele estar lá presente e se repetindo? Até a forma, o horário que aparece do dia. Então, são muitas, como é que eu posso dizer? Modelagens comportamentais que a gente expressa, porque a gente sempre fez parte de grupos como um todo. Claro que a gente já tem nossa personalidade, a gente tem os nossos valores, a gente tem toda a nossa moldagem enquanto ser humano, mas a gente também é moldado pelo meio. E a gente tem muita facilidade de repetição de padrões comportamentais. Então, a PNL, ela vai pegar isso tudo, vai extrair o que é crença limitante e vai transformar em modelar por meio também daquilo que eu falei, autoconhecimento. E o que é que a gente pode fazer, professora? Várias coisas em termos de PNL. Várias coisas. Tem a questão da visualização positiva, tem alguns gestos que também você pode programar e fazer para impactar assim, impactar ao outro. Por exemplo, sorrir. Um sorriso abre portas e abre mesmo. Então, quando você chega e dá um bom dia sorrindo, você não está fazendo só o bem àquela pessoa que está ouvindo, mas a você também. Então, é muito profundo quando a gente fala de PNL. Aí a gente consegue fazer uso nisso, aplicando para as outras pessoas e para a gente também, junto, é claro, com outras ferramentas estratégicas, certo? Então, é verificar quais são os comportamentos que fazem eu me ancorar a comportamentos
me alavancar enquanto profissional para o sucesso, que eu não estou tendo. E aí entra a linha, a perspectiva de micro-hábitos. Por exemplo. O que é que acontece quando a gente quer mudar um hábito? Isso eu estou falando no contexto geral, porque o coaching trabalha com isso. A gente quer do dia para a noite. Muitas vezes a gente quer do dia para a noite. Então você tá lá, não sei se foi nessa turma que eu falei da Coca-Cola, mas eu vou falar de novo, tá? Se eu já falei, eu vou falar de novo. Tá lá tomando Coca-Cola, tá? Chega em novembro, dia 7 de novembro, eu vou parar de tomar Coca-Cola do nada, de vez, nunca mais na Coca-Cola. Aí, muitas vezes é um tiro no pé. Você consegue o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia e depois cai de novo. Fica muito mal por ter caído de novo, volta a tomar Coca-Cola e depois promete de novo que vai parar de vez. Quando muitas vezes a saída não está em você ter uma pausa de vez, mas ter pequenos micro, vê que redundante, mas ter micro hábitos que façam com que você consiga se acostumar à nova realidade de uma forma saudável e duradoura. Exatamente, mesma coisa desenvolvendo uma habilidade de liderança ou qualquer outra habilidade que vocês queiram desenvolver. É necessário primeiro ter um estímulo motivacional, a capacidade de desenvolver aquilo também, e o menor trabalho possível. Tem um livro que eu li. Não foi o jeito Harvard de ser feliz. Eu não lembro o título do livro. Se eu não me engano, era o Milagre da Manhã, o Milagre de Cada Manhã. Que o autor do livro, ele queria muito aprender a tocar violão. Muito. E ele comprou um violão e não conseguia tocar violão. Então ele começou a deixar o violão no sofá da casa. Por quê? No sofá da casa ficava mais fácil dele tocar violão do que no quarto, dentro de um armário que ele guardava. Porque ali no armário ele não ficava vendo o violão. Ia dar muito trabalho levantar da cama para pegar o violão, para aprender a tocar violão, para guardar o violão. Então ele deixava lá, porque dava menos trabalho para ele. E ele decidiu também, ele falando, né, que queria muito começar a academia. Poxa, quem não quer começar a academia, né? Principalmente vindo aí final do ano, carnaval, vida nova. Todo mundo tá nessa vibe, né? E ele começou, tentava acordar cedo, não conseguia ir para academia, ele só tinha de manhã para fazer, e inclusive, de acordo com algumas pesquisas, né, o melhor horário para se fazer. E ele começou a dormir com a roupa da academia, para ele ir para academia, para vocês verem, para ele não ter o trabalho de levantar, porque ele pensava em levantar. Aí vou levantar, tomar um banho, para botar a roupa da academia. Eu tenho da academia para sair, não vou. Eu vou botar a roupa, boto o tênis e vou me embora. E foi assim que ele começou. Então, às vezes, a gente pensa muito no grande quando a gente tem que começar com pequenas ações de mudança. E o coaching trabalha muito isso, a PNL trabalha muito isso. Eu trouxe aqui uma cena de Coach Carter, tá? A gente ainda está dentro do tempo. E depois a gente vai entrar na nossa atividade contextualizada. Depois da cena, eu já linko um pouquinho com a atividade. Um minutinho. Jason Lyle, mas eu não sou senhor. Não é senhor? Então é uma dama? E aí, gatinha? A partir de agora é senhor, assim como os outros. Senhor é um termo de respeito. E terão o meu respeito até abusarem dele. Senhor Lyle, quantos jogos vocês ganharam na última temporada? Ganhamos 4 e perdemos 22. Senhor. Senhor. Senhores, eu trouxe contratos. Se vocês assinarem e fizerem a parte de vocês, nós teremos sucesso. Recebo gratificação por assinar o contrato? Pois é. Sim, senhor. O senhor se torna um vencedor. Porque se tem uma coisa que eu sei, é que as derrotas vão acabar agora. A partir de hoje, vocês vão jogar como vencedores, agir como vencedores e, o que é mais importante, vão ser vencedores. Se ouvirem e aprenderem, vão vencer os jogos de basquete. E, senhores, vencer aqui é a chave para vencer lá fora. Este contrato estabelece que terão que manter uma média de 5,75 pontos. Vão ter que frequentar todas as aulas e sentar na fileira da frente durante as aulas. Esse aí é um crioulo caipirão. Com licença, o senhor falou alguma coisa? O homem estava querendo saber se você é um crioulo de igreja do interior, de gravata e tudo. Foi o que você disse, né? E qual é o seu nome, senhor? Sou o Timo Cruz, senhor. Bom, senhor Cruz e senhor Warren.
O que vocês dois devem saber é que nós nos tratamos com respeito aqui. Não usamos a palavra crioulo. Por acaso é pastor ou coisa assim? Porque Deus não vai adiantar nada aqui nesse bairro. Eu moro neste bairro, senhor. Senhor, dá pra acreditar nesse neguinho cheio de si, senhor? Está bem, senhor Cruz. Saia do ginásio agora. Sair por quê? Eu estou pedindo pela última vez para sair do ginásio antes que eu o ajude a sair. Antes que você o quê? Ah, cara. Por acaso sabe quem eu sou? Pelo que eu estou vendo, é um jovem muito confuso e amedrontado. Amedrontado? Com medo de você? Acha que eu tenho medo de você? Eu não tenho medo de ninguém. A hora que eu quiser, eu acabo com a tua raça. Eu diria que não. Me solta! Me solta! Os professores não podem tocar nos alunos. Eu não sou professor. Sou o novo técnico de basquete. Isso não vai ficar assim. Gente, nós estamos falando do básico. Até que vocês aprendam, eu vou acrescentar um treino todas as manhãs, às 6 horas. Nós arremessamos 56%. E... Senhor Cruz, o senhor está perdido? O que eu tenho que fazer para jogar? Senhor Cruz, o senhor não vai querer a resposta para essa pergunta. Como eu ia dizendo, como equipe, arremessamos 56% da linha. De agora em diante, antes de saírem do ginásio, vocês têm que pagar um preço de saída de 50 lances livres convertidos antes de irem. Isso é para todo mundo. Pelo amor de Deus. Tudo bem, senhor. Antes de jogar essa equipe, o senhor me deve 2.500 flexões. E 1.000 suicídios também. Cara, beleza. E tem que fazer isso até sexta. Ele não vai conseguir até sexta. Não vai dar. Hoje é a sobremesa. O ataque. Eu tenho uma irmã, e o nome dela é Linda. Linda, inteligente, politizada. Na verdade, ela é radical. E ela usa um cabelão afro. Linda é a nossa preparação para a recepção. Mas antes de entrar nisso, vamos aquecer. Eu quero uma fila. Vamos lá. Vamos lá. Quantas irmãs esse maluco tem? Eu sei lá. Vamos lá, gente. Vai. Energia, gente. Querem bem. Aqui. Eu tô com ele. Tô ali, aqui. Vai, aqui. Peraí. A culpa não foi dele que você sacou. É importante, sim, se mover sem bola. Mas temos que ficar atentos para o bloqueio na lateral. Escolha o cara e marque ombro a ombro. Tá legal? Ótimo. Troquem de lugar. Legal, vamos lá de novo. Vamos jogar, pessoal. Vamos jogar. Isso aí. Qual é o seu maior medo, senhor Cruz? Ser inadequado? Desista, senhor Cruz. Vá para casa. Tá bom, eu quero 7 passos antes do arremesso. 7. É impossível de completar a terceira exame. Vamos lá. Trabalhando. Pessoal, vocês já tinham visto esse filme? Eita, cadê, meu Deus? Peraí que travou a minha tela aqui. Venha pra cá, menina. Cadê vocês?
Não. É um filme antigo, Coach Carter, que fala muito sobre liderança. Vale muito a pena ver. Quem não viu, veja. Tá? Eu não sei se vocês observaram. Olha que legal, Eliane. Esse sim é um líder, não se corrompe, não sai de sua posição. Nunca vi, vale a pena. Eu acho até que passava na sessão da tarde. Professora revelando a idade dela também. Quando não era Lagoa Azul, era esse filme passando na sessão da tarde. É, vale muito a pena, tá? É antigo, eu acho que está disponível no YouTube. E ele tem uma proposta de desenvolver o time de basquete de uma escola do subúrbio. Deixa eu voltar aqui para a aula. E os alunos, ele tem muita resistência, né? São alunos problemáticos para ele, e ele consegue, por meio da liderança, fazer essa motivação, que não deixa de ser uma motivação por comando, como vocês viram, né? Porque a gente tem uma visão da liderança muitas vezes, vai passar a mão na cabeça, não fala assim, não manda assim, não bota objetivo, mas tem um objetivo ali, é motivado a tarefas também. E tem uma questão motivacional por trás. Então ele vem ali com histórias, eu tenho uma irmã, ele sempre diz essas histórias, eu tenho uma irmã que fez isso, isso e isso para ensinar uma lição para eles. Aí depois inventa outra irmã, depois inventa outra irmã, porque é uma forma de chamar a atenção, de motivar também, certo? Tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês na cena? Lembrando que quando a gente fala de coaching, vocês lembram que eu já trouxe para vocês que vem principalmente do esporte, né? A questão do coach vem dos esportes, de estratégia de esporte, de como vencer o seu oponente como um todo, né? Então, tem muitos livros de liderança, de coaching também, que são usados para estímulos motivacionais de equipe, que são passados em treinamento de equipe, tá certo? Bom, vamos para a atividade contextualizada de vocês. Todo mundo já fez atividade contextualizada? Ou ainda não? Exatamente, ele foi lá para solucionar, ele ainda botou, Williane, um contrato dizendo, eu garanto que vocês vão ganhar agora comigo. Mas para vocês ganharem, vocês vão ter que fazer exatamente o que eu disser. Vocês vão ter que ter disciplina, né? Disciplina. Tá na metade. Vocês estão vendo? Tá na metade a TV. A TV que tu fala, minha apresentação? Ah, atividade contextualizada, né? Minha gente, disfarça, porque essas gírias do jovem de hoje eu sou meio lenta para isso. Eu entendi, tá na metade da TV, eu achei que fosse a apresentação. Tá certo. Sem problema, agora você vai completar ela toda. Eu não vou dar a resposta, claro, da atividade, mas a gente pode fazer um debate aqui, ilustrar alguma reflexão pode sair daqui, tá? Então vamos lá. Imagine que você é um coach contratado por uma empresa de médio porte para auxiliar no desenvolvimento de um gestor que foi recentemente promovido ao cargo de gerente. Então ele foi de gestor para gerente de projetos. É, Ele é conhecido pela sua competência técnica, ou seja, hard skills, que eu também já falei disso com vocês, mas enfrenta dificuldades em liderar sua nova equipe e em delegar tarefas. Como resultado, os projetos sob sua responsabilidade estão enfrentando atrasos. Há sinais de insatisfação entre os membros da equipe. Considerando esse contexto, exemplifique quais as ações poderia realizar para melhorar essa situação, com base no modelo GROW, objetivo, realidade, opções e vontades. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Nunca ultrapasse o número de linhas de atividade contextualizada, tá? Nunca ultrapasse o número de linhas de atividade contextualizada. Vou dizer quando eu falar da resposta. Então vamos lá. Williane disse que está na metade, mas alguém já começou a fazer atividade contextualizada? Já fez? Ou começou a fazer? Ninguém? Alguém tem alguma ideia de como poderia ser feito? Williane começou a escrever como ou o que na atividade contextualizada, pelo menos na metade. Ah, professora, eu escrevi meu nome. Também serve. Eita, Manuel já fez. Que maravilha, Manuel. Maravilha.
Williane, se quiser botar aqui mais ou menos como é que você estava pensando em responder, pode colocar aqui também. Mas vamos lá, enquanto vocês estão pensando. Ai, Kaline, comecei, parei, comecei de novo. É bom que você refletiu, parou, recomeçou. Tem até o dia 10, se eu não me engano, né? Então, vai dar tempo. Quando a gente fala no modelo Grow, eu acredito que vocês já viram, quando eu estava falando nisso na aula, a gente sempre tem um objetivo bem delimitado. Nesse caso, a gente tem que pensar quais são as dificuldades, como alguém falou aqui, né? Ele soube identificar o problema e está trabalhando nele. Quais são as dificuldades que ele está enfrentando? É a dificuldade, eu vou falar a resposta, né, claro, mas é a dificuldade X e Y. Então, o objetivo, ele tem que dar conta exatamente o quê? Dessa dificuldade que ele está enfrentando, com base na realidade. Lembra do que eu falei para vocês, que muitas pessoas são demitidas por causa de soft skills? A gente muitas vezes é contratado pela hard skill, competências técnicas, e somos demitidos pelas soft skills, habilidades comportamentais. E é isso que o coach trabalha. Então, a gente pega o objetivo, melhorar o relacionamento com a equipe, melhorar a motivação. Exemplos, né? Daqui a pouco estou dando a resposta. Mas objetivo X, objetivo Y, objetivo Z, tem uma realidade ali, daquela organização como um todo. Lembra que eu falei cada cabeça é um mundo, né? E a gente tem que atingir aquele resultado e tá tendo o quê? Atraso no resultado. Como é que ele pode criar estímulos motivacionais? Engajamento. Agora que vocês sabem dessa questão, inclusive, da liderança, que eu trouxe isso tudo para vocês hoje, e conteúdo, como é que ele pode atuar como líder? Qual seria o tipo de liderança que ele poderia escolher no âmbito de opções, como um todo, para desenvolver essa equipe? Como é que ele poderia delegar entre os membros o que é que deve ser feito? Então, a gente sabe que do problema que tem ali vai ser extraído as metas. Os problemas já tem ali. No próprio texto tem um problema. A gente já sabe qual é o contexto que tem ali. Provavelmente ele foi promovido, não teve treinamento para assumir esse novo cargo. A gente sabe que as opções dele são X, Y e Z, principalmente muitas das opções já falei na aula de hoje, em termos comportamentais, de estilos de liderança, estratégias que podem ser usadas no fomento dessas equipes. E, a partir daí, pegar aqueles objetivos que a gente tem e fazer essa delegação para fazer acontecer. Então, a atividade que, com tudo que a gente viu aqui de conteúdo, ela se torna até fácil de vocês elaborarem. É só vocês realmente pensarem em estruturar de acordo com o Grow, certo? Para quem já fez, parabéns por ter feito. Para quem não fez, tenho certeza que vai arrasar. Então, pessoal, nessa disciplina a gente conseguiu ver a diferença entre coach e mentor, e vocês nunca mais vão esquecer disso. A gente viu a história de ambos, né? E até chegar na modernidade, como é que tá essa atuação, principalmente no contexto brasileiro. Quais são os modelos que tem? Ah, massa, Williane. Muito bom, muito bom. Poderia ser também uma linha de opções, de estratégias. Com certeza, certíssima. Pense nesse sentido quando você for concluir a outra metade da sua atividade. Direcione para esse sentido também. Então, os modelos e tipos de coach nós vimos também, vimos os desafios, os preconceitos, os benefícios, e vimos a rentabilidade, vimos como é que poderia funcionar um programa de coach, mentoring, e finalizamos também com os tipos de liderança e os processos de coaching e de mentoring. Minha indicação de hoje, o Lobo de Wall Street, além, obviamente, do filme que eu passei anteriormente, mas também vale a pena ver o Lobo de Wall Street, porque fala muito de liderança. Alguém aqui já viu? É com Leonardo DiCaprio, vale a pena ver. Então aqui vocês já tiveram várias indicações, documentário, filme, livro, série. É só vocês botarem na listinha e ver tudo quando vocês tiverem tempo. E por fim, finalize nossa disciplina com essa frase: comece onde está, use o que você tem e faça o que você pode. O importante é que você comece. Bom, queridos, deixa eu tirar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou habilitar aqui para que vocês possam também ligar a câmera de vocês.
Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de perguntar? Estou finalizando oficialmente nosso último encontro, mas eu peço que vocês fiquem na sala para foto. Então, finalizando aqui.